Olá, prezado aluno, prezada aluna. Eu sou a professora Nicole Schwann Cesário e estou aqui hoje, então, para fazer uma apresentação para você sobre a sub-área de materiais de construção, então, do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Londrina, tá? Bom, o que eu vou abordar nessa minha apresentação? Primeiramente, eu vou explicar para você quais são, as disciplinas que estão dentro dessa sub-área, quais são os docentes que atuam nessa sub-área, e também vou mostrar a estrutura que nós temos hoje de laboratório, tá? Para que vocês fiquem aí contextualizados dentro do que será visto e que estrutura nós temos disponível na sub-área de materiais de construção. Depois disso, depois dessa introdução, eu vou apresentar para você qual é a importância de você estudar essas disciplinas, né, e do conhecimento que você vai adquirir nessas disciplinas, pensando na sua formação, né, como um futuro engenheiro ou uma futura engenheira civil, certo? Então, essa vai ser a abordagem da minha fala hoje, certo? Então, para a gente iniciar, eu trouxe para vocês aqui as disciplinas, então, da sub-área de materiais de construção. Nós temos as disciplinas de materiais 1, 2, 3 e 4, né? E a disciplina de gestão da manutenção. O que eu quero destacar aqui para você? Bom, dependendo da disciplina, existem alguns pré-requisitos. Então, no caso de materiais 1 e materiais de construção civil 2, o pré-requisito é química aplicada em engenharia. Então, você não consegue cursar nenhuma dessas duas disciplinas se você não ter cursado ou ter sido ter sido aprovado na disciplina de química aplicada em engenharia. O que se vê nas disciplinas de materiais de construção 1 e 2, tá? Então, em materiais 1, você irá aprender sobre todos os materiais cerâmicos, vidros e rochas para revestimento. Então, acredito que você vai concordar comigo quando eu digo que um engenheiro ou uma engenheira civil precisa conhecer todos os materiais que são utilizados em projetos e na execução de obras. Por que eu digo isso? Porque se você não conhece um material, você não conhece sua propriedade, a sua durabilidade, você não tem segurança para especificá-lo em um projeto e para utilizá-lo em uma obra. Então, esse conhecimento aqui durante a graduação, ele é realmente muito importante para que a gente não tenha problemas de patologias das construções, de manifestações patológicas, né? Que é um termo que vocês vão aprender lá mais para frente, tá? Então, materiais 1 e materiais 2 é isso, de uma maneira bem simples e resumida, que será estudado. Depois, a disciplina de materiais de construção civil 3 se utiliza, né, se estuda sobre todos os materiais que compõem concretos e argamassas, tá? Então, cimento, todos os aglomerantes, cimento, cal, gesso, né? Os agregados, miúdos, graúdos, aditivos, adições, né? E além disso, se estuda também das propriedades das argamassas. Então, argamassas usadas no revestimento, no assentamento, em reparo, né? Existem N funções diferentes para as argamassas, que são estudadas então em materiais 3. E em materiais 4, o foco é em concreto. Então, não é dimensionamento, tá? Mas é concreto como material de construção. Então, propriedade no estado fresco, no estado endurecido, durabilidade, dosagem, controle tecnológico, são todos aspectos estudados na disciplina de materiais de construção 4. Tá? Então, tanto a disciplina de materiais de construção civil 3 como a disciplina de materiais de construção civil 4, elas têm o pré-requisito de química aplicada à engenharia, né, assim como 1 e 2, e também de estatística e probabilidade. Então, se você não tiver cursado e ter sido aprovado nessas disciplinas, você não consegue cursar tanto materiais 3 como materiais 4. E a última disciplina da sub-área é a disciplina de gestão da manutenção, tá? Essa disciplina ela é dividida com outro departamento, né? E como pré-requisito a gente tem a disciplina de processos construtivos. Por quê? Porque para entender sobre gestão da manutenção, é necessário conhecer todas as etapas construtivas de uma obra. O que vai ser visto na disciplina de gestão da manutenção? Toda a parte de perícia, né, de patologia,
né, o que fazer para evitar esses problemas também, né? Então, tudo isso será abordado nessa disciplina, certo? Então, de uma maneira resumida, né, de geral, essas são as disciplinas da sub-área no curso de Engenharia Civil. E quais são os docentes aqui que atuam nessa sub-área? Então, são 3 docentes, né? Eu, professora Nicole, mais 2. Então, a professora Berenice Martins Torales, ela atua principalmente em materiais 3 e materiais 4, orienta também alunos de C, de TCC, além de mestrado e doutorado, tá? Nós temos o professor Francisco Morato Leite, que também atua na orientação, né, principalmente de trabalho de conclusão de curso, estágio também, né? O professor Francisco Morato é o que normalmente dá a disciplina de gestão da manutenção. E eu, então, né, como já me apresentei, professora Nicole Schwantz Cesário, normalmente trabalho as disciplinas de materiais 1 e de materiais 2. A depender da dinâmica do ano letivo, né, pode ter ali alteração de um professor ou outro, mas comumente são esses 3 que atuam nas disciplinas que eu citei anteriormente, tá? Bom, para facilitar a informação, eu deixei para vocês aqui como hiperlink, né, o currículo Lattes de cada um. Não sei se vocês já aprenderam o que é um currículo Lattes, mas é uma plataforma onde a gente coloca as informações ali do nosso currículo, que área que atuamos, né, e o e-mail de cada um também, para vocês terem acesso. Tenho interesse em fazer IC na área, quem eu posso procurar, né? Aqui estão os e-mails dos professores para que vocês tenham, certo? Então, conhecendo as disciplinas e os docentes, agora falta a gente conhecer sobre a estrutura do laboratório, da sub-área, né? Então, as nossas aulas, em sua grande maioria, são locadas no laboratório de materiais de construção. Então, o laboratório de materiais de construção, ele não fica no CTU, né? Ele fica na região ali dos laboratórios do curso mesmo, né? Coloquei uma foto aqui da fachada do laboratório, né? Para vocês conhecerem. Então, é o laboratório de materiais de construção. Entrando nessa porta, é essa visão aqui que vocês vão ter. Então, aqui nós temos 2 auxiliares que normalmente ficam no laboratório, né? Então, 2 auxiliares de laboratório. E entrando nessa porta aqui um pouquinho mais à frente, a gente tem o pavilhão do nosso laboratório, né? Que é justamente esse aqui. Então, nós temos aqui toda a área em que são feitos os ensaios e as aulas práticas das 4 disciplinas de materiais de construção, tá? Então, esse é o pavilhão maior. Aqui na foto não apareceu, mas aqui ao lado a gente tem a sala de aula, que está ilustrada aqui nas primeiras fotos, né? Então, essa sala de aula é onde vocês têm a disciplina, todas as disciplinas de materiais de construção. Normalmente, a disciplina de gestão de manutenção, ela é no CTU mesmo, tá? Porque ela é só teórica, não é prática. E aí, para mostrar para vocês um pouquinho a estrutura do laboratório, né, além da sala de aula, nós temos bancadas, né, nós temos uma prensa aqui de menor porte, que normalmente é utilizada nas disciplinas de materiais de construção. Nós temos uma câmara úmida, né, que é utilizada para o armazenamento de corpos de prova moldados de concreto ou argamassa para ensaio, né? Temos uma prensa universal no laboratório também. Ela é mais utilizada na pós-graduação do que na graduação, mas para vocês conhecerem. Estufas para análise, né? Local de depósito de materiais, mesa de consistência, né? Entre outros equipamentos que nós temos aqui no laboratório, né? Então, só para dar um overview aqui do laboratório, para que vocês possam conhecer, certo? Então, a principal estrutura que a gente tem. Bom, e para a gente dar continuidade agora, eu vou convidar vocês aqui a refletirem comigo do que vocês acham, né? De qual é a importância de vocês, engenheiros e engenheiras, né? Futuros engenheiros e engenheiras, conhecerem sobre as propriedades dos materiais de construção. Bom, já pararam para pensar nisso? Qual é a importância? Por que vocês precisam conhecer sobre bloco cerâmico, sobre concreto, sobre argamassa, sobre vidro, sobre polímero? Por quê, né? Bom, a gente parte do pressuposto que
o engenheiro civil, ele precisa ter total conhecimento de todos os materiais que ele utiliza, que ele especifica em projeto, ou então, se for um profissional que trabalha na execução de obras, né, os materiais que ele usa nessa execução. Por quê? Porque sem esse conhecimento, problemas acontecem, tá? E eu vou trazer alguns casos aqui para vocês se contextualizarem de uma melhor maneira. Mas antes ainda de falar desses exemplos, desses casos, né? É importante que vocês entendam o que é o ciclo de vida de um projeto, né? Então, vocês estão começando o curso ainda, tem muita coisa que eu falei aqui que vocês ainda não sabem, mas o que é o ciclo de vida de um projeto? Então, vou fazer um projeto, né? De uma residência, de um empreendimento, de uma rodovia, de qualquer tipo de obra, tá? Primeiro são feitos os estudos preliminares e, na sequência, o projeto preliminar. O projeto preliminar, ele vai depois avançar para o que a gente chama de projeto executivo. E nesse projeto executivo, eu já preciso ter todas as especificações de que material que vai ser utilizado. O que é essa especificação? São dados técnicos do material que foram utilizados na fase de projeto, na concepção, no dimensionamento, se for um elemento estrutural, tá? Então, de uma maneira bem simplista, concreto. Eu tenho o FCK do concreto, a resistência característica à compressão desse concreto. Eu tenho o slump test, né, que é um indicativo de quão trabalhável esse concreto é. Eu tenho talvez o módulo de elasticidade. Então, todas essas informações técnicas vão na especificação técnica, que é ali determinada na fase de projeto, tá? São feitas análises, é feito planejamento e orçamento, documentação, e aí se executa a obra. Então, lá no planejamento e orçamento e na execução de obras, a gente vai usar os materiais que foram especificados aqui na fase de projeto. A obra concluída, a gente tem a fase de manutenção e operação dessa edificação, tá? Aqui que eu digo, né, é que são necessárias manutenções, é necessário especificar corretamente os materiais empregados nas construções, seja elas quais forem, né, para que eles tenham, ali no caso das estruturas, por exemplo, uma vida útil de pelo menos 50 anos, que é o que a norma pede, tá? Depois disso, né, eu posso ter uma demolição ou uma renovação e começo tudo de novo, né? Então, esse é o ciclo de vida de um projeto. Então, quando a gente projeta aqui, o material escolhido, especificado, ele precisa ter durabilidade, ele precisa levar em consideração os esforços que estarão naquele local, os agentes agressivos que estarão naquele local, para que ele tenha, de fato, essa durabilidade, tá? Então, voltando à pergunta, né? Deixa eu voltar aqui. Qual é a importância de vocês, futuros engenheiros e engenheiras, conhecerem sobre as propriedades dos materiais de construção? Então, respondendo à pergunta, né? Materiais que forem mal especificados por engenheiros e arquitetos podem colocar a vida das pessoas em risco. A professora está sendo dramática, né? Não, gente, não estou sendo dramática, tá? Primeiro exemplo, uma estrutura de concreto armado, né? Então, tenho aqui, né, o que é o concreto armado? É uma junção de concreto, né, e aço, que é usado para fazer pilar, então elementos verticais, vigas horizontais ou lajes, né, que são elementos de grande área e espessura menor, elementos esbeltos, que tem função de suporte estrutural. Então, é eles que seguram, ali no caso das edificações de concreto armado, com fechamento em alvenaria de vedação, são eles que seguram a estrutura, para que ela não vá à ruína mesmo, tá? Então, o que é o concreto armado? Ele é uma mistura de cimento, que é um aglomerante, agregados, que é a areia e a brita, aditivos, água e armadura. Então, é uma mistura de concreto com armadura, por isso concreto armado. Por que dessa mistura? Porque o concreto, ele, se dosado corretamente, ele tem elevada resistência à compressão, mas baixa resistência à tração. E a tração é presente nas nossas estruturas, a depender
do arranjo estrutural, né? Na grande maioria dos elementos, com exceção de pilar, que os esforços de compressão são os maiores, a gente tem ação de tração e flexotração também. Então, eu preciso de resistência à tração. Adiciono a armadura no material para melhorar essa resistência à tração que o meu concreto não tem, tá? Bom, mas, né, tem alguns poréns do uso da armadura, que é uma armadura de aço, no concreto armado. O aço, ele é um material que ele é suscetível à corrosão, né? Então, a corrosão ela acontece por reações eletroquímicas, a formação de uma pilha eletroquímica, que vocês vão estudar mais adiante, que faz com que o ferro do aço, né, o aço é composto por ferro e carbono, ele seja consumido, né, e ele se transforma em hidróxido de ferro, que é a ferrugem que a gente chama comumente. O que acontece? Conforme o ferro do aço ele é consumido, a seção da minha barra, o diâmetro dela diminui. Vocês vão aprender lá para frente, quando vocês trabalharem dimensionamento, né? Aprenderem sobre dimensionamento, que a gente dimensiona em elementos de concreto armado a seção e dimensiona a área de aço necessária para os esforços que aquela estrutura será submetida. Então, se eu estou perdendo área de aço, quer dizer que eu estou perdendo resistência daquela estrutura. Então, por exemplo, a corrosão em estruturas de concreto armado, ela é um grande problema. Ah, professora, mas se o aço corrói, por que eu uso ele no concreto armado se o concreto armado tem que ter uma durabilidade de 50 anos? Eu uso porque, se o concreto for bem dosado, for bem executado, eu não tenho corrosão. Porque o concreto, ele é uma barreira alcalina. Então, o concreto ele é um material extremamente alcalino, pH ali por volta de 11 a 13, tá? E essa barreira alcalina, né, então o aço tá lá. Então, vamos supor que o meu dedo aqui seja a barra de aço, eu tenho concreto envolvendo esse aço. Se esse concreto que está envolvendo o aço, ele é íntegro, ele não é poroso, ele não está fissurado, ele não foi contaminado com cloretos, entre outras coisas, ele protege o aço contra a corrosão. Então, por isso que eu posso usar o aço na estrutura de concreto armado. Eu preciso garantir que o concreto seja bem dosado, bem executado, que eu não tenha contaminação com cloretos, que causa corrosão de armadura, que eu tenha uma espessura que a gente chama de cobrimento mínimo, que aqui na imagem é essa distância aqui, ó, entre a superfície até a barra de aço. Essa distância que a gente chama de cobrimento, ela é padronizada em norma. Então, a NBR 6118, que é a norma de estruturas de concreto armado, ela diz, de acordo com o ambiente que esse concreto estiver, que a gente chama de classe de agressividade ambiental, ela dá uma classe de acordo com o ambiente em que esse concreto estiver, tem um cobrimento mínimo que deve ser respeitado, justamente para garantir essa durabilidade de 50 anos, né, sem que problemas venham a acontecer. E corrosão de armadura, pessoal, não é brincadeira, tá? Ela leva, de fato, as edificações à ruína, tá? Então, aqui para ilustrar para vocês. Trouxe um exemplo real de um caso que aconteceu aqui em Londrina, em 2012, um edifício que era alugado pelo Detran, e ele tinha uma marquise aqui, ó. Isso aqui é a marquise da edificação, tá? O que foi evidenciado, né? A Defesa Civil notificou o Detran no mês 3 de 2012, porque olha a situação da marquise, né? Ela estava com grandes rachaduras, com vários sinais de deterioração, possivelmente aqui corrosão de armadura também, tá? Além de outros problemas de manifestação patológica. Sempre que abre uma fissura no concreto, eu deixo com que a água, né, a umidade e agentes agressivos ataquem essa armadura. Então, eu perco aquela camada que eu disse para você de proteção. Então, a armadura fica suscetível à corrosão. Eu preciso corrigir o quanto antes, né? Então, aqui, ó, no dia 22 de 3 de 2012, foi feita a notificação da Defesa Civil com relação ao risco de colapso dessa marquise, né? E no dia 10 de 4 de 2012, ela, de fato, caiu, né?
Então, só um exemplo prático mostrando aqui o risco que se tem do não conhecimento das propriedades do material ou ainda de erros, tanto no processo executivo, né, quanto até na fase de projeto, com relação a estruturas de concreto armado. Então, só para acender o sinalzinho de alerta aí para vocês. Outro exemplo aqui, né, de uma catástrofe que aconteceu aqui, não em Londrina, mas na região sul do país, não sei se vocês vão se lembrar, mas é um uso de material polimérico que está também dentro do estudo da disciplina de materiais de construção civil 2, tá? Foi lá em 2018, se eu não me engano, esqueci de deixar o ano aqui para vocês. Então, foi um acidente que aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Então, um show pirotécnico dentro da boate fez com que a espuma de poliuretano, que é um material utilizado para conforto acústico da edificação, entrou em combustão, ela pegou fogo, né? E nesse incidente, né? Perdão, foi 2013, não 2018, tá? Resultou na perda de 242 vidas, né? E feriu mais de 600 pessoas. Então, um número muito grande de mortes ali que aconteceram nesse incidente. Muitas das pessoas que morreram não morreram queimadas, mas morreram por inalar o gás, né, o resíduo ali liberado da queima da espuma de poliuretano, né, que foi aplicada sem um retardador de chama. Novamente, uma especificação de projeto, né, de um material inadequado para aquele tipo de edificação, que resultou em tantas mortes, né? Aí a gente pode parar para pensar assim, nossa, mas isso nunca deve ter acontecido antes, né? E aí trouxe para vocês aqui alguns dados, né, de incêndios por conta de, principalmente em casas noturnas, né, por conta de combustão de materiais que não deveriam estar aplicados ali, ou por erro, né, na especificação desses materiais. Então, Estados Unidos, em 2003, 100 mortos. 2004, na Argentina, 194 mortos. Na China, 48 mortos em 2008. Tailândia, 66 em 2009. E aconteceu agora em 2025, na Macedônia do Norte, também um incidente com 59 mortos, tá? Então, a diferença é que aqui no Brasil o número de mortos foi maior, a catástrofe foi ainda maior, né? Mas novamente pensando, né? Isso nunca deve ter acontecido antes? Não, aconteceu, né? E inclusive lá em 2005 foi publicado um report, né? Dizendo que experimentos foram feitos que se eu tivesse, por exemplo, retardante de chama nessa espuma de poliuretano, as faíscas de shows pirotécnicos, elas não seriam capazes de inflamar esse poliuretano com o retardante. Então, o simples uso de um retardante de chama nessa superfície minimizaria grandemente, né, esses efeitos adversos e essas mortes que foram acontecendo nesses sinistros, né? Então, que recomendação que se tem? Que materiais que se inflamam facilmente, que propaguem chamas, eles precisam ser, primeiramente, claramente identificados e proibidos, né, como material de acabamento interno em boates, casas noturnas e locais que eu tenho grande concentração de pessoas. Para que, no caso de um sinistro, eu minimize da maior maneira possível, né, a perda de vidas, né? Então, novamente, é um material especificado em fase de projeto. É de responsabilidade de quem faz a especificação, tá? Não vou entrar no mérito aqui de justiça, porque eu não acompanhei os casos, né, para dizer isso para vocês. Mas a gente precisa ter responsabilidade na nossa profissão. E aí, o outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui também é um exemplo mais antigo, não sei se vocês já ouviram falar. Esse edifício que vocês estão vendo aqui na foto chama The Walk Talk Building. Ele fica em Londres, tá? E ele tem uma fachada de vidro que tem uma certa inclinação. Quando o prédio estava em execução,
por conta da configuração dos vidros utilizados, eles, conforme se batia o raio solar, o raio solar, por conta dessa concavidade, ele era concentrado em um ponto, ali uma área da calçada na rua, que resultou no derretimento de carros, como vocês podem ver na imagem aqui, não estou exagerando, tá, pessoal? Aconteceu. A empresa que fez o projeto indenizou os proprietários dos carros que aconteceu isso. E, né, era tão quente, mas tão quente também, não tô exagerando, tá, pessoal? Que um jornalista foi querer fazer piada e pegou uma frigideira, colocou a frigideira no ponto focal ali onde vinham os raios solares e conseguiu fritar um ovo, né? Fizeram uma medição de temperatura na superfície, se eu não me engano, era mais do que 90 graus Celsius. Então, conhecendo as propriedades dos materiais, não só as propriedades dos materiais, né, mas também toda a parte ali de desempenho térmico, né, de como esse material reflete luz, isso aqui foi um erro de projeto e um erro muito grave de projeto, né? Então, precisa se conhecer o material para projetar bem, executar bem e evitar que esse tipo de problema venha a acontecer, tá? Então, trouxe esses 3 exemplos só para vocês entenderem, né, a importância de vocês conhecerem sobre os materiais de construção, evitar que fatalidades, que problemas venham a acontecer. Mas ainda respondendo à pergunta, né, materiais bem especificados por engenheiros e arquitetos também podem contribuir para a sustentabilidade e eficiência energética, né? Então, ao decidirem por um material, arquitetos e engenheiros definem os impactos ambientais do ciclo de vida, saindo ali da extração, transporte, fabricação, construção, uso e pós-uso da edificação. Então, hoje a gente vê com frequência, né, imagens como essa, um número grande de ar-condicionados que consomem energia, que tem todo um impacto ambiental associado também. E a gente consegue minimizar um pouco esse uso de ar-condicionados com algumas escolhas também. Exemplos, né? Existem tintas que são chamadas de tintas frias. O que é essa tinta fria, né? Ela tem diferentes componentes, principalmente um componente que chama de dióxido de titânio, que é um material que tem grande capacidade de reflexão. Então, o que acontece? O raio solar incide sobre a tinta, parte vai ser absorvido e vai aquecer o ambiente interno, e parte vai ser refletido. Então, quanto maior for essa refletância, mais contribui para o conforto térmico da edificação. Então, tintas, assunto de materiais 2 também, né? Concreto lá, materiais 4. Patologias, gestão e manutenção de edificações. Então, o intuito aqui é que vocês tenham essa noção da importância dessas disciplinas na formação de vocês. E aí, ainda trouxe para vocês aqui, né, respondendo à pergunta, que materiais são parte importante dos investimentos em construção, operação e manutenção das cidades, incluindo obras de infraestrutura. Perdão. Né, e que a indústria de materiais de construção ela é importante, né, e é uma empregadora de engenheiros e arquitetos. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o viaduto da Marginal Pinheiros, que lá em 2018 ele teve um colapso, né, e houve aqui um ressalto ali, né, uma queda. A gente não, né, perdão, foi a prefeitura, juntamente com engenheiros, conseguiu fazer a recuperação dessa estrutura, né, que colapsou, não foi perdida completamente, mas causou um transtorno gigantesco, tá? Quem já foi para São Paulo, já ouviu falar na TV, né? São Paulo é uma cidade com trânsito intenso e a Marginal Pinheiros é uma via aí bem requisitada. Isso aconteceu próximo ao Natal, então o transtorno foi ainda maior. Então a importância, aqui foi falta de manutenção, tá? Que gerou esse colapso. Então, a importância de conhecer os materiais, né? Né, ter todo esse conhecimento teórico para evitar que esses problemas venham a acontecer.
Além disso, para fechar, né, a gente também precisa conhecer os materiais para propor alternativas mais sustentáveis para as obras, conhecer materiais alternativos. Então, trouxe o exemplo aqui do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, que foi feito com madeira laminada colada. Então, é uma técnica construtiva que permite vãos livres grandes, então, nesse caso aqui, até 48 metros. Nós temos madeira para utilização em placas, né, OSB, para fechamento de sistemas steel frame, wood frame, que são sistemas racionalizados também. Nós temos madeira laminada cruzada. Trouxe esse exemplo para vocês aqui. São 34 metros aqui, tá, pessoal? De um ponto a outro. É uma obra que chama The Smile, fica em Londres, que essa parte toda aqui fica em balanço e ela é inteira em madeira laminada colada. Então, a madeira, por mais que não se tenha tanto conhecimento assim, no senso comum, eu digo, né? Na parte científica a gente tem bastante conhecimento da madeira, mas de senso comum, se acha que a madeira não é durável, se acha que a madeira não tem resistência. E não, a madeira ela é um material de excelentes propriedades. Se completamente seca, né, não em contato direto com água, ou completamente submersa, né? Em outras situações, alguns cuidados são necessários, tratamentos são necessários, mas a durabilidade do material é muito boa. Então, é bastante interessante e é importante que vocês conheçam. Então, para fechar minha fala aqui, né, a importância da sub-área, né, de materiais de construção é que vocês conheçam para que possam projetar, para que possam especificar materiais, para que possam executar esses materiais em obra e tudo isso para evitar problemas de manifestações patológicas. Ou, se eles vierem a acontecer, saber também como solucionar esses problemas, tá bom? Bom, me alonguei um pouquinho na minha fala, mas espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida eu também estou à disposição, deixei o meu e-mail lá no início da apresentação, tá bom? E desejo um bom resto de semestre de ano letivo para todos. Até mais!